Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, que conosco reza, que conosco celebra esta Santa Missa, neste final de oitava pascal, neste domingo da misericórdia. Confesso que este domingo é um daqueles em que quem faz uma homilia, faz uma reflexão após o Evangelho, tem 1001 caminhos para refletir. As leituras todas são de uma importância fundamental na vida dos cristãos. Como não refletir nas primeiras comunidades, no modo como viviam, na partilha que realizavam? Como não refletir sobre o amor de Deus que se torna uma realidade a partir de sua paixão e morte? Como não refletir na fé, na importância da fé, não pensar no apóstolo Tomé? Enfim, no perdão dos pecados, na vinda do Espírito Santo, teríamos 1001 possibilidades nesse dia de hoje para estarmos aqui nesse momento refletindo. Mas eu quero trazer serão duas reflexões. A primeira um pouquinho sobre a Divina Misericórdia, para não passarmos em branco. Mas a primeira reflexão eu quero trazer algo que podemos correr o risco de... Sei que é muito difícil, você vai estar dizendo que isso é impossível, de que a gente se acostume nos domingos a ficar em casa e acompanhar a celebração da Santa Missa somente pelos meios de comunicação. Afinal de contas, estamos vivendo um isolamento social, um distanciamento social, determinado pelo nosso governador até o final do mês de maio. Depois não saberemos o que acontece, mas nesse tempo todo, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, estará participando das celebrações por esses meios que hoje a tecnologia nos oferece, da mídia social, ou então através dos canais abertos de televisão. Qual é o grande perigo? É que a gente pense no futuro que a normalidade é assistir pelos meios de comunicação. Na verdade, isso vale para aquelas pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que não têm possibilidade de sair de casa, pessoas que, quem sabe, estejam cuidando de outras pessoas no seu lar ou na casa de alguém. Então, obviamente, a missa, através da TV ou dos meios de comunicação social, é de grande ajuda para ouvir a palavra de Deus, fazer a comunhão espiritual, fazer a sua oração. Mas não podemos absolutamente deixar de lado a forma presencial de estar na igreja, junto com a comunidade, enchendo as nossas igrejas, como sempre foi até agora, para que possamos celebrar a Eucaristia, possamos ter Jesus Eucaristia, possamos ter a palavra de Deus, podermos estar reunidos, principalmente no domingo, que é o dia do Senhor. Este é o foco da minha primeira reflexão. E eu vou fazê-la apoiado na leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Bom, você sabe muito bem, meu irmão, minha irmã, que domingo passado era a Páscoa. E a Páscoa era e é a grande solenidade que celebra a morte de Jesus e o seu triunfo sobre a morte, sobre o pecado. Sacrifício e triunfo, com o qual Cristo uniu a terra ao céu e sobre a própria terra reuniu os irmãos dispersos
reuniu, e uma reunião que se prolonga para sempre. Por isso, Páscoa é festa da fé. Páscoa é festa do amor divino. Páscoa é festa da vida nova. E precisamente, apesar das dificuldades, não tem outro jeito. Para nós cristãos, a Páscoa é sim festa de muita alegria, porque o Senhor ressuscitou, porque essa é a nossa vocação de vivermos eternamente com o nosso Deus. É um grande momento de celebração. Mas, seu bispo, então a festa da Páscoa e o que está acontecendo agora é apenas para celebrarmos e ficarmos neste contexto? Na verdade, não. A Páscoa não pode limitar-se unicamente ao dia celebrativo. Assim como por ela se iluminou toda a vida de Jesus, que se referia constantemente à sua hora de morte e ressurreição, assim a Páscoa ilumina e dá sentido à vida de toda a igreja, que sempre recebe da Páscoa, a cada momento de sua história, no hoje da história, uma energia divina, uma força, uma enorme força, pela qual também ela, a Igreja de Jesus, morre ao pecado e ressurge para uma vida nova. É assim que, na Páscoa de cada ano, não apenas se recorda o evento acontecido que está no centro da história da salvação, mas esse fato da ressurreição de Jesus após a sua morte é revivido na sua eficaz atualidade. O que quer dizer eficaz atualidade? Quer dizer que a ação de Jesus, no momento presente, continua se atualizando e continua salvando o mundo. É precisamente este o sentido da liturgia desta oitava da Páscoa. Esta semana toda nós celebramos o dia da Páscoa. Ah, mas era quarta-feira, era quinta-feira, era sexta-feira. A missa celebrada sempre era o do domingo de Páscoa. Sempre era dia de Páscoa. Sempre podíamos nos saudar em qualquer dia da semana até hoje dizendo: Feliz Páscoa, meu irmão, Cristo ressuscitou. Dada a importância da festa da Páscoa. Quem dá o tom a este domingo, no primeiro domingo após a ressurreição, é a página do Evangelho na dupla aparição aos discípulos. Vamos pensar melhor. Na tarde da Páscoa, domingo anterior, lá naquele tempo que Jesus ressuscitou, Tomé estava ausente. E acontece que 8 dias depois, com a presença do apóstolo Tomé, Jesus aparece mais uma vez aos seus discípulos. Pergunto-lhe, por que 8 dias? O destaque de 8 dias entre a ausência e depois a presença de Tomé é certamente intencional para o evangelista João. No capítulo 20 do seu evangelho, o evangelista João coloca um acento particular sobre este fato, 8 dias depois. Mas então, Dom Francisco, Jesus não tinha aparecido nessa semana inteira aos seus apóstolos, às mulheres, só apareceu naquele dia? Na verdade, Jesus apareceu. Mas então, por que que o evangelista sublinha esta aparição 8 dias depois? Sabe por quê? Para pôr em destaque a celebração semanal da Igreja Nascente, o domingo, o dia do Senhor.
O fato é que, desde aquele momento, os cristãos não deixaram nunca de recordar a cada 8 dias o Cristo morto e ressuscitado. Recordar? Não, muito mais do que isso. A cada 8 dias, a cada domingo, não se trata apenas de recordação, mas de celebrar, de reviver, reunidos o mistério da Páscoa, numa afirmação de fé, numa expressão concreta de amor. É o que nos diz a primeira leitura de hoje, apresentando-nos a vida da primeira comunidade cristã. Os fiéis perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na união, na fração do pão e nas orações. Notemos aqui os particulares que apareceram neste evangelho e nesta celebração. Antes de tudo, a Páscoa, a oitava pascal, aquilo que aconteceu na vida de Jesus, é uma reunião. Eu quero focar nessa palavrinha, reunião. A Páscoa, ela nos une. A Páscoa reúne. Para isso veio Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para quê? Para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. E de fato, os cristãos se distinguirão logo de imediato, e os pagãos vão notar isto. Os cristãos são chamados como aqueles que se reúnem em um dia determinado da semana. Por que faziam tal reunião? Para um encontro entre eles e com Cristo Senhor. Um encontro ao qual Jesus não falta. Um encontro que se enche de alegria com a presença de Jesus Cristo. Percebeu alguma coisa com aquela minha preocupação inicial? Exatamente. Na hora em que nossas igrejas puderem novamente ter presente os fiéis, esperamos por você. Porque a cada domingo, de um modo todo especial, nós nos reunimos junto com o Senhor em nosso meio. E nós não podemos nunca abandonar isso, que vem lá desde o momento da ressurreição e desde esses famosos 8 dias intencionalmente colocados pelo apóstolo João, para que a Eucaristia fosse celebrada de um modo todo especial. Também depois da ascensão de Jesus ao céu, os que creem no Senhor continuaram a se reunir. Também Jesus é fiel ao cada encontro, é uma presença constante, uma presença real, uma presença eficaz, presença na sua palavra, presença na Eucaristia. E por isso nós continuamos até hoje, como disse o apóstolo Tomé, meu Senhor e meu Deus. A cada domingo, quando nós nos reunimos de modo especial na casa do Senhor, podemos dizer, meu Senhor e meu Deus. E com alegria, com simplicidade de coração, podermos viver a alegria de ser uma só coisa, um só, com o Senhor e com os irmãos. Jesus veio para reunir os filhos dispersos. É assim. O domingo cristão aparece desde os primeiros tempos, como sempre ficará. O dia semanal na qual a comunidade se reúne. Uma comunidade especial. É uma comunidade de fé. É uma comunidade de vida. É uma comunidade de oração. É uma comunidade de alegria. Uma comunidade que se reúne para celebrar a Páscoa. A cada domingo nós nos reunimos para celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? É a recordação de Jesus morto e ressuscitado.
é a presença de Jesus sempre vivo no sinal da Eucaristia. A Páscoa é a expectativa que temos a cada domingo do seu retorno glorioso. Compreende-se assim, meu irmão, minha irmã? Porque mesmo no contexto das dificuldades do nosso tempo, a identidade do domingo deste dia deve ser salvaguardada por nós cristãos. E, sobretudo, logo que possível, vivida profundamente. Um autor oriental, que não me recordo o nome, já no início do século III, ele conta que em toda a região, aqueles que tinham fé santificavam regularmente o domingo. E a prática, que era espontânea no início, tornou-se depois sancionada juridicamente, tanto que o dia do Senhor deu o ritmo a esses 2000 anos da história da igreja e dará para o futuro. Este é o primeiro pensamento, a primeira reflexão sobre a importância do domingo, o dia do Senhor, de reviver, de atualizar a Páscoa do Senhor. Qual é a segunda reflexão para esse momento? Não poderia ser outro, não é mesmo? Celebramos a Divina Misericórdia. No comentário inicial da celebração, a nossa comentarista já tinha afirmado que no dia 30 de abril do ano 2000, ao canonizar Santa Faustina Kowalska, o Papa São João Paulo II instituiu este domingo como o Domingo da Misericórdia. Naquele dia, o Papa, agora São João Paulo II, assim se expressou: a misericórdia divina atinge os homens e as mulheres através do Sagrado Coração de Cristo crucificado. Aqui está a síntese para a gente entender o que é o Domingo da Divina Misericórdia. É saber que a Divina Misericórdia nós encontramos no coração de Cristo sacrificado. O coração é o sinal do amor, é a síntese do amor. Por isso que Jesus pediu à irmã Faustina: minha filha, diga para todo mundo que eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Vou repetir. Eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. Cristo derrama essa misericórdia sobre a humanidade mediante o envio do Espírito Santo, que é o Deus amor. E porventura, misericórdia não é o segundo nome para o amor? É. Quem ama é misericordioso. Quem afirmou isso é o próprio Papa João Paulo II, numa de suas encíclicas, Divis in Misericordia. Misericórdia é o segundo nome do amor. Olha só o quanto Deus nos ama. Pode ser que em alguns momentos não percebamos a sua presença, mas há uma certeza: Deus nos ama e ama de modo absoluto. Em outro momento, Jesus disse à irmã Faustina: a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a misericórdia divina, para o coração de Jesus Cristo crucificado. Em outro momento, tão apropriado a este tempo de pandemia, onde percebemos tanto sofrimento, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, repete as palavras de Santa Faustina. Então, são palavras de Santa Faustina que eu vou dizer agora. Sinto uma tristeza profunda
quando observo os sofrimentos do próximo. Todas as dores do próximo se repercutem no meu coração. Trago no meu coração as suas angústias, de tal modo que me abatem também fisicamente. Continua Santa Faustina. Desejaria que todos os sofrimentos caíssem sobre mim para dar alívio ao próximo. Eis a que ponto de partilha conduz o amor quando é medido segundo o amor de Deus. Quando olhamos para o coração de Jesus, percebemos o amor, percebemos a misericórdia e percebemos, atenção, a atitude que deve nortear a nossa vida neste tempo de pandemia. Coração voltado para o próximo, do jeito que nós pudermos. Voltar o nosso coração àqueles que precisam de nós. Quanto nos alegramos por todos aqueles que literalmente estão dando a vida por outros neste momento. É neste amor que a humanidade de hoje deve se inspirar para enfrentar esse momento que nós atravessamos. A mensagem da misericórdia é implicitamente uma mensagem sobre o valor da pessoa. Concluo esta homilia, esta reflexão, com as palavras do Papa. Esta mensagem consoladora da misericórdia divina dirige-se sobretudo a quem? A quem, afligido por uma provação particularmente dura, ou esmagada pelo peso dos pecados cometidos, perdeu toda a confiança na vida e se sente tentado a ceder ao desespero. Apresenta-se-lhe aqui o rosto suave de Cristo, chegando-lhe aqueles raios que partem do seu coração e iluminam, aquecem e indicam o caminho e infundem esperança. Infundem esperança, olhar para o coração de Cristo e infundem em todos nós a esperança que nós passaremos por esse momento. Por isso, nós afirmamos: Jesus, confio em Ti. Jesus, confio em Ti. Amém.